Tá sem áudio? Deu. Áudio agora? Não, não, ficou sem áudio. Voltou agora sim. Voltou? Bueno, então, vamos lá, antes que a internet caia de novo. É só dar um vento aqui em casa, já era. A internet já se entrega, né? Começou a dar vento, a internet não quer funcionar. Buenas. Então, vamos hoje para a parte do motor de combustão interna, né? Então, como eu falei para vocês, a gente já viu, a gente já falou sobre os combustíveis, já falei para vocês da combustão e as características da combustão, tá? Então, hoje, eu vou falar sobre os motores de combustão interna. Vou acompanhar basicamente o que tem na apostila. Então, o que eu vou apresentar para vocês tem na apostila, não tem nada de novidade aí diferente, ao contrário das outras aulas, que eu fui pegando bastante coisa fora da apostila. Então, vamos lá. Tá? Se andasse, seria bom. Então, vamos falar um pequeno histórico dos motores de combustão interna. Eu já venho falando isso para vocês já há vários encontros, né, sobre a história dos motores, da motorização, onde eu também me falei um pouquinho. Tá, mas a gente é bom sempre lembrar por que a gente está estudando isso, trabalhando com esse tipo de equipamento. Tá? Apesar do motor a vapor já, então a gente viu ontem em outras aulas, que o motor a vapor já estava lá desde o século XVIII, né, com o negócio da Revolução Industrial. É somente no século XIX que começam a aparecer os primeiros motores de combustão interna. Então, quando se começou a entender mais, se começou a descobrir mais coisas sobre como funcionava, quais eram as características de funcionamento de um motor, de um ciclo, né? Então, sabendo então como os gases se comportam nos ciclos, né, e como pode ser calculado, né, é que começou então a se desenvolver os motores de combustão interna. Bom, no motor de combustão interna, o que acontece é que o combustível é queimado dentro do próprio motor, né? Nos outros, a gente tinha, ou a gente colocava ar, ou a gente botava vapor para fazer com que o êmbolo, né, ou a turbina, né, se movimentasse, né? Por injeção de ar comprimido, por injeção de suframento de ar livre, por descarga hidráulica ou por descarga de vapor, fazer com que uma turbina ou um rotor ou um pistão se movimentasse, né, gerando trabalho. Sempre uma ação externa. Agora que a gente vai ter uma ação interna, ou seja, o próprio combustível vai ser queimado dentro do próprio motor, né, para fazer com que a, o êmbolo se movimente, né, gerando para nós, então, a energia necessária. Qual é a vantagem, né, em relação às máquinas a vapor ou aos outros tipos de motores? Né? É a versatilidade, vai ter, né? A gente despende menos espaço, menos volume, tem uma eficiência maior, né, menor peso, né? O funcionamento inicial é rápido, a possibilidade de adaptação a diversos tipos de máquinas. Então, leva essa vantagem, né? Sempre que se parte, portanto, para o motor de combustão interna. O primeiro motor de combustão interna ele foi construído pelo alemão Lemoyr, tá? Lá em 1860, e tinha a potência de um CV. Tá? Depois a gente vai ver sobre essa parte de que é um CV, o que é HP. Né? CV e HP parece ser a mesma, parecem ser um cavalo vapor, outro é horsepower, que também é cavalo, poder do cavalo, mas por problemas de unidades, né, de um e de outro, né, tem um pouquinho de diferença entre o CV e o HP. Tá? Então, esse motor de um CV foi utilizado para
para iluminação pública, né? Então, com gás de iluminação, aliás, ele foi utilizado gás de iluminação para trabalhar. E em 1861, Otto e Landin, né, baseando-se na máquina de Lenoir, construíram um motor que comprimia a mistura de ar e gás de iluminação com ignição feita por uma centelha elétrica. Então, o primeiro motor que o Otto desenvolveu, né? Depois, até o ciclo vai ser conhecido por ciclo Otto. Em 1862, o engenheiro francês Biot de Rochat, apesar de se escrever Rochas, é Rochat, né? Publicou estudos teóricos e estabeleceu alguns princípios termodinâmicos baseados no motor de Otto. Tá? Então, esse francês ele descreveu, né, fisicamente os princípios do motor Otto. E aí o Otto, por sua vez, né, baseado nos estudos de Rochat, né, desenvolveu o motor de ciclo Otto. Tá? Então, foi mais ou menos uma jogada ali. O Otto desenvolveu a partir do Lenoir, o Rochat fez um trabalho teórico em cima do motor do Otto, o Otto pegou o trabalho teórico do Rochat e desenvolveu, então, o motor ciclo Otto, né, que foi patenteado ali em 1872, tá? Que é basicamente o tipo de motor que a gente tem até hoje. Né? Claro que tem todo um avanço tecnológico, um avanço que foi feito em cima, mas o princípio de funcionamento está lá. Então, esses motores usavam como combustível gás de carvão ou gasogênio, né, com ignição feita por centelha elétrica. Em 1889, fez a primeira aplicação do motor de ciclo Otto em veículos, né, utilizando como combustível a gasolina. Aí já é outro alemão, né? O Otto também é alemão, o outro alemão era uma dupla, né, de consultores, mas era o Binz, né? Não me lembro o nome do Binz, não era Mercedes, Mercedes era o nome da filha do tal do Binz, né? Que desenvolve o primeiro veículo com propulsão a motor Otto. Tá? Muita gente achou que ele era maluco, que isso não ia dar em nada. Né? Para que fazer uma coisa dessa? E em 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel, né, outro alemão, escreveu um novo motor, no qual a ignição se misturava ar mais combustível e era feita por compressão. Tá? Então, o diesel, um pouquinho diferente do Otto, no motor do Otto, precisava de uma centelha elétrica, né, quer dizer, o motor do ciclo Otto precisa de uma centelha elétrica para ver a ignição, né, e haver depois a combustão, a queima do combustível. Já o diesel bolou uma outra maneira, né, que ele fazia a mistura de ar combustível entrar dentro de um cilindro onde já existisse ar comprimido. E esse ar está comprimido esse ar que está comprimido ele vai ficar a uma temperatura bastante elevada, né? Porque quando tu vai comprimindo esse ar ele vai aumentando a temperatura. Então essa compressão eleva a temperatura do ar até um ponto em que o diesel misturado com ar, ou seja, ele é atomizado dentro do cilindro e ele entra em ignição e acaba começando a combustão somente no contato dessa mistura do diesel com o óleo, né, com o ar quente. Né. Esse motor que denominou motor térmico racional acabou ficando conhecido como motor diesel. Né. E o óleo necessário para esse, né, combustível, né, recebeu o nome de óleo diesel. Então, o motor é uma máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho mecânico. Tá? E o motor de combustão ele transforma a energia térmica, né, da combustão ali
da queima do combustível, e um trabalho mecânico, que seria, então, a energia mecânica, né? Primeiro, a energia mecânica de rotação, do virabrequim, que vai ser transmitida ainda como energia cinética de rotação para as rodas, se transformando em energia cinética linear para o automóvel. Os motores modernos são derivados dos construídos por Otto e por diesel. Tá? Então, todos os motores que a gente tem hoje, né, a gente tem duas categorias ainda dos motores que foram desenvolvidos por Otto e diesel lá no final do século XIX. Ainda os princípios são os mesmos. Tá? As características básicas dos mesmos são as seguintes. No motor do ciclo Otto, utiliza combustível de baixa volatilidade, tá? Pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser a mistura dos dois, né? Pode ser uma mistura de outros combustíveis leves, né? De baixa volatilidade. Para ignição, necessita, sendo que para isso aí sempre precisa de um centelhamento, tá? Então precisa de vela, né? E é na vela que vai haver o centelhamento elétrico para poder iniciar a ignição e a combustão. No motor do ciclo diesel, eles vão utilizar como combustível o óleo diesel. Tá? A inflamação desse combustível injetado sob pressão na câmara de combustão ocorre pela compressão de ar, né, e consequente elevação da temperatura. Então, ar é insuflado para dentro do pistão, né? Esse ar que é insuflado para dentro do pistão ele é comprimido até que a temperatura se eleve no ponto de ignição da mistura do óleo com ar também, né, que é injetado pela bomba injetora dentro do pistão. Então, aqui a gente já falou, né, nas aulas anteriores, né, que o triângulo do fogo, então a gente tem que ter calor, ar e combustível, né? Então, que todos esses três se juntem, o calor, o combustível e o ar, nós temos a combustão, ou seja, temos a queima, e através da combustão a gente vai ter energia térmica, e essa energia térmica vai se transformar em energia mecânica através do trabalho desenvolvido. Tá? Motores de combustão externa, a gente já falou deles, que são as máquinas a vapor, né? Pode ser tanto uma turbina a vapor, como um motor térmico a vapor. Depois a gente vai dar uma olhadinha nos motores térmicos a vapor. Tá? A gente falou basicamente de turbina. Assim, né? O motor térmico a vapor a gente não chegou a falar, então ainda vamos dar uma... Porque vai nos faltar dois ciclos, né? Os ciclos de motores a vapor e os ciclos de refrigeração, que deixamos o nome. Depois, então, a gente tem os motores que são os de hoje, né, de combustão interna. Nós temos, então, os de pistão e os de âmbito rotativo. Tá? O de pistão a gente tem, então, dos dois tipos, o Otto, que é para gasolina, álcool, ou a mistura dos dois, né, e do ciclo diesel, né, que é para óleo diesel. Os motores de combustão interna de pistão podem ser de 2 ou de 4 tempos. Tá? Os motores de combustão interna de pistão, ciclo diesel, pode ser de injeção direta ou de injeção indireta. Esses motores dois tempos, principalmente o Otto, né, dois tempos, eles praticamente estão condenados porque eles acabam queimando lubrificante junto, óleo lubrificante junto. Né? E pela legislação não se pode mais queimar óleo lubrificante, tá? Porque causa poluição severa. Bom, os motores de combustão interna são aqueles em que o combustível é queimado internamente, né? Então dentro do pistão, eles são injetados para dentro do pistão, e dentro do pistão ele é queimado, e ali então ele acaba, nesse momento da queima, da explosão, né? Ele vai fazer com que os gases dentro do próprio pistão comecem a se expandir pela força, né, daquela explosão e daquela energia toda que foi despendida na hora da queima. Tá? Então, a gente tem todo um mecanismo que é construído, né,
para que haja, tem válvulas de admissão e escape, né, dos gases. Então, tem que ter uma válvula de admissão para mistura de combustível e de ar, né, e uma válvula de escape para a saída dos gases. Então, a gente tem que construir todo um mecanismo, né, para que isso tudo ocorra de acordo com uma coordenação. Tem que estar tudo, né, coordenado, né. Então, o mecanismo é constituído por pistão, por biela e virabrequim, né, que é o que então é o virabrequim que vai transformar essa energia térmica, né, em energia mecânica, tá? Através do movimento do pistão. O pistão vai fazer um movimento de vai e vem, e a gente vai ter a biela que vai transformar então esse movimento de vai e vem num movimento de giro para o virabrequim, tá? Esse mecanismo biela virabrequim, também conhecido por biela manivela, né? Então a virabrequim tem esse efeito de manivela, né? O movimento alternativo vai e vem do pistão dentro do cilindro, transformado em movimento rotativo através da biela, né, e do virabrequim. Os motores de tratores, por exemplo, né, eles possuem um ou mais cilindros de um correspondente número de pistão de bielas. Bom, e então vamos ver quais seriam as partes fundamentais, né, para se constituir o nosso motor, né. Então, a gente tem o bloco, né, que é a maior parte do motor, né, e sustenta todas as outras partes. Então, quase todas as partes, né, a parte onde vai as válvulas, as hastes das válvulas, vai molas, vai, né, quase tudo que a gente precisa montar no motor vai, então, nesse bloco, né. Neles estão contidos os cilindros, geralmente em linha, nos motores de tratores de rodas, tá? Ou ele pode ser em V, né? Ele pode ser em múltiplo V. São normalmente construídos em ferro fundido, né, para uso de grande potência, né? Mas, por exemplo, automóveis, a gente já tem materiais bem mais desenvolvidos que o ferro fundido, né? Nem se encontra mais carro hoje com ferro fundido. Acho que o último que se encontrava ainda era dos anos 90 era o Chevetão, né? Esse Chevetão bem antigão ainda tinha um bloco de ferro fundido. Mas a esse pode ser adicionado outros elementos para melhorar essas propriedades. Alguns blocos possuem tubos removíveis que formam as paredes do cilindro, chamados de camisas. Essas camisas podem ser úmidas ou secas, conforme entre ou não em contato com a água de refrigeração do motor, tá? Então, é mais ou menos o que a gente pode ver de um bloco genérico, isso, né? Então, ali tem a parte da junta, ali em cima, do cabeçote, depois do bloco. Então, nesse bloco aí que vai ser montado o virabrequim na parte de baixo, ali, as bielas vão ficar dentro desse bloco também, né? Ali as camisas dos cilindros, tá? A parte de cima, então, que é chamada de cabeçote, né, que é a componente que fecha o bloco na parte superior, sendo que a união é feita por parafusos, tá? Normalmente é fabricado mesmo no material do bloco, e entre o bloco e o cabeçote existe uma junta de vedação, tá? Isso é para não haver, né, nenhum tipo de vazamento, já que vai ser duas peças que vão ser unidas, né, e vai trabalhar com temperaturas elevadas, então a gente tem que ter um tipo de vedação, então tem uma junta ali, né, de vedação entre o cabeçote e o bloco. O cárter, que é a parte que fica embaixo, né, do bloco, né, então ela fecha a parte inferior, serve de depósito para o óleo lubrificante do motor, tá? Ele é normalmente feito de chapa dura por prensagem, tá? Depois, nas partes móveis, ali a gente tem o pistão, tá? Que é a parte do motor que recebe o movimento de expansão dos gases. Normalmente é feito de ligas de alumínio e tem um formato aproximadamente cilíndrico, né? No pistão encontram-se dois tipos de anéis. Então, no corpo do pistão vão dois tipos de anéis. Os anéis de vedação, que estão mais próximos da parte superior, da cabeça do pistão,
e temos os anéis de lubrificação, que ficam localizados na parte inferior do pistão, então os de cima os de vedação, os de baixo são os de lubrificação, e tem a finalidade de lubrificar as paredes do cilindro. O pistão liga-se à biela através de um pino, né? E esse pino geralmente é fabricado com aço cimentado, né? Então tem que ser um aço cimentado para ter alta dureza para resistir à abrasão. Tá? Então temos aí mais ou menos uma visão geral também, né? A parte superior ali do cilindro, cilindro de pistão chamado de câmara de combustão. E ali a gente tem, então, os anéis de vedação e os anéis de lubrificação, tá? E o pino que vai segurar o nosso êmbolo na biela. A biela, que é a parte do motor que liga o pistão ao virabrequim, tá? Ela é fabricada de aço forjado, né? Ela se divide em três partes, né? A cabeça, que é onde vai se ligar com o pistão, tá? Então, essa cabeça aqui é presa então por aquele pino que ele falou que tinha lá, e nela vai uma bucha, né, tipo uma bucha de desgaste, né, para não haver desgaste da cabeça da biela. O pé está ligado ao vibrabrequim, né, através de um material antifricção chamado casquilho ou bronzina. Tá? Também é tipo uma bucha de desgaste, né, que é um material que sofre mais abrasão do que o material da biela, então, né, ele tem essa característica também. Então, aí seria o conjunto todo, né, como é que seria se juntando todas as partes, né, são todos desmontáveis, né, e o virabrequim, tá? Aí sim, esse virabrequim, que é o que vai levar o movimento até a caixa de caixa de redução, né? Que vai, então, ali que a gente vai ter a escolha da rotação que vai ser depois distribuída pelas rodas, né? Então, no virabrequim chamado, ou também girabrequim, ou árvore de manivela, né? Tá? Mecanicamente, não, falando assim mais tecnicamente, se chama mais árvore de manivela, né? Porque esse sistema é um mecanismo de biela-manivela. Então, o virabrequim já seria assim, uma coisa mais popular, né? Não um termo mais técnico. Né? Um termo mais técnico seria, então, árvore de manivela, para caracterizar o tipo de mecanismo que a gente tem ali. Tá? Essa árvore é fabricada em aço forjado, fundido, tá? E possui dois tipos de mancais, né? Os mancais excêntricos, que são ligados aos pés da biela, e os do centro, que sustentam o virabrequim no bloco. Tá? Ali a gente também, junto no virabrequim, tem montado ali um volante. Tá? Esse volante garante a continuidade de movimento, né? Porque para que enquanto um cilindro está no ponto máximo superior, outro está no ponto máximo inferior e os outros estão intermediário, né? Não haja nenhuma perda de sincronia, né? Esse volante, então, ele está ali. Todo volante funciona como um armazenador de energia cinética. Então, ele está sempre armazenando e restituindo a energia cinética do eixo, né? Para que não haja nenhuma variação na velocidade angular da árvore de manivela. Tá? Então, esse volante ele tem essa finalidade de manter constante a velocidade angular, ou seja, manter a sincronia do movimento da árvore de manivela. Então, é constituído de uma massa de ferro fundido, que é fixada no virabrequim. Acumula energia cinética, proporciona uma velocidade angular uniforme. Tá? O volante absorve energia durante o tempo útil de cada pistão,
e libera nos outros tempos do ciclo, quando cada pistão não está no tempo de potência, concorrendo com isso para reduzir os efeitos de variação no tempo do motor. Tá? Então, o que eu disse para vocês é para garantir a sincronia. Então, o volante ele garante essa sincronia, tá? Para que não haja uma variação, né, entre o ponto onde quando o pistão está na parte potente, porque assim, dos 4 tempos do pistão, né, ele só tem um tempo que é de potência, os outros tempos não são de potência, são tempos que acabam absorvendo mais energia. Tá? As válvulas, né, existem 2 tipos de válvulas, né? Então, as válvulas de admissão e as válvulas de escape. Tá? Elas são acionadas por um sistema de comando de válvulas. Tá? O movimento do virabrequim é transmitido por eixo de comando de válvulas, por meio de engrenagens. O eixo de comando de válvulas liga-se por uma vareta ao eixo dos balancins e esse, por sua vez, acionará as válvulas. Tá? Então, tem, ali no virabrequim tem uns comandos que são chamados de canos, né? Esses canos eles produzem exatamente o percurso que a haste da válvula tem que fazer no tempo correto para ela abrir e fechar. Tá? Então, por isso que ele tem aquele formato meio ovalado, né? Que é exatamente para fazer com que a haste suba e desça, né, na velocidade no tempo correto para que se abra. Então, tudo isso tem que estar sincronizado, né? Para que ela abra, né? Quando se for a válvula de escape, para que ela abra no tempo exato do escape e depois ela se fecha. Então, por isso que é muito importante a regulagem, né? Tudo isso aí tem que estar regulado, porque tudo tem que estar sincronizado, né? Para não haver nenhum tipo de erro no funcionamento. A abertura e fechamento dessas válvulas são relacionadas com o movimento do pistão e com o ponto de ignição, né? De modo a possibilitar o perfeito funcionamento do motor. As engrenagens da distribuição podem estar numa relação de 1:2, o que significa que cada rotação da árvore de manivela corresponde a meia rotação da árvore de comando de válvula. Tá? Então, o que eu falei para vocês, aqui, se dá para ver, aqui, ó, aqui embaixo da haste da válvula tem um formato que é o meio ovalado, que é a árvore de comando das válvulas. Tá? Esse formato ovalado ele transmite exatamente o tempo necessário de abertura e fechamento. Tá? Ele tem que ser esse formato é chamado de formato de canos, né? Então uma árvore de canos. Tá? E esse mecanismo de canos ele transmite exatamente o movimento, o tempo de movimento de ida e volta da haste da válvula. As partes complementares que vão constituir, então, o motor, né? São sistemas auxiliares indispensáveis no funcionamento do motor. Então, a gente tem o sistema de alimentação de combustível, o sistema de alimentação de ar, o sistema de arrefecimento, né? Para diminuir a temperatura, né? E sistema de lubrificação e sistema elétrico. Então, todos esses aí são sistemas complementares para o funcionamento do motor. Então, tudo isso também tem que estar tudo sincronizado, né? O sistema elétrico tem que estar sincronizado, porque a centelha, né, cada vela tem que centelhar no tempo certo, né? Então, tudo isso também tem que ter a sincronia, né? Assim como a alimentação do combustível, né, que também tem que ser injetado na quantidade correta para cada uma dos cilindros, né, do nosso motor. Os motores de 4 tempos são assim chamados para realizar um ciclo composto de 4 fases: admissão, compressão, explosão, né, que seria a combustão e escape. Né? As figuras abaixo mostram os 4 tempos do motor. Né? Então, a gente tem os 4 tempos. No primeiro, então, tem a admissão, ou seja, chegando, mistura ar-combustível, no caso do motor ciclo Otto. Tá? No segundo tempo vai ter a compressão. Né? No terceiro tempo, a gente tem a explosão, ou seja, o centelhamento, a vela centelha, né? E explode o combustível que está ali dentro. Né? E aí, então, ocorre a combustão.
empurrando o êmbolo para baixo, né? Ele empurra o êmbolo para baixo e logo que o êmbolo está no caminho de descida, né, a válvula de escape começa a abrir e começa então a dispersar os gases de escape. Tá? Já no motor do ciclo diesel de 4 tempos, né, a gente também tem os mesmos 4 tempos: admissão, compressão, combustão, escape. Tá? Só que, né, a diferença é a forma como se vai dar a ignição e a combustão, né? Como é feita a mistura e a compressão dentro do pistão. Então, essa série de 4 fases consecutivas é chamada de ciclo do motor, né? E vamos ver esse detalhamento. Então, o primeiro tempo, né, do ciclo diesel, que é a admissão. Nessa fase, o pistão desce, então está na descendente, estando a válvula de admissão aberta e a de escape está fechada. Ao descer, esse pistão cria uma depressão no cilindro, né? Então, quando ele está descendo, ele começa a diminuir a pressão, como se fosse criando um vácuo ali. O que acontece? O ar é forçado, né, pela pressão atmosférica a entrar no cilindro, porque a pressão dentro do cilindro vai estar menor do que a pressão externa. Então, o ar vai ser praticamente puxado para dentro do cilindro, tá? Passando pelo filtro de ar e pela tubulação de admissão. A quantidade de ar admitida é sempre a mesma, qualquer que seja a potência que esteja utilizando. Então, está sempre puxando a mesma quantidade de ar. Tá? Essa quantidade de ar é sempre relativa ao tamanho do cilindro, o volume do cilindro. Tá? Então, aqui a gente tem a primeira fase. Então, o cilindro está descendo, né? O êmbolo ali do pistão está descendo, a válvula está aberta e está sugando o ar para dentro. No segundo tempo, né, a gente tem a compressão. Então, agora o pistão começa a subir e as válvulas, tanto de admissão quanto de escape, fecham. Tá? O ar admitido nessa fase de admissão ele é comprimido, tá, até ocupar o volume da câmara de combustão. Né? Então, ele é comprimido o máximo possível. Então, como ele é comprimido o máximo possível, né, o que acontece é que esse ar vai superaquecer, ele se aquece, né, fica uma temperatura bastante elevada, e até chegar no final da compressão. Nesse momento que ele chega no final da compressão, que o bico injetor começa a injetar, né, o óleo diesel no interior da câmara de combustão. Então, esse óleo vai pulverizado. Então, também tem uma certa quantidadezinha de ar ali, porque eu estou pulverizando. Ele vai na forma pulverizada. Esse óleo diesel em contato com o ar aquecido, então ele pega fogo, ele se inflama, né? E é assim que começa a combustão. Tá? Então, quando tu chegar no fim do curso, que fica só a câmara de combustão, chamada câmara de combustão, ou seja, o espaço mínimo necessário, né? Quando esse ar, então, ocupa, todo esse ar foi comprimido até ficar todo ele encerrado dentro da câmara de combustão, desculpe, a bomba injetora, então, pulveriza o óleo diesel para dentro da câmara de combustão. Como esse ar está muito quente, está a uma temperatura muito elevada, né, o que acontece é que esse óleo que foi pulverizado, e ele é pulverizado exatamente para ficar eficiente, né, essa ignição, tá? Porque se fosse injetado ali não pulverizado, fosse um jorro de óleo, não entraria, não teria essa mesma eficiência, não teria essa eficiência de, de ignição. O terceiro passo, ou seja, o terceiro tempo, né, é a combustão. Então, depois então, que esse óleo diesel entrou na câmara de combustão e a câmara de combustão está quente o suficiente para fazer com que ele comece a se inflamar, né? Então esse pistão começa a descer, né, por causa da explosão. Então, no momento que esse óleo diesel pulverizado entrou em contato com o ar quente, ele explode, né? Causa uma explosão. A explosão é suficiente para fazer com que o êmbolo do pistão volte, né? Então, vai fazer o movimento descendente, né? Devido a essa explosão dos gases.
E é nesse momento, então, que as válvulas, né, de escape e de admissão estão fechadas, né? A força da explosão é transmitida ao pistão pela biela, né, que desloca o girabrequim, gerando assim todo aquele movimento de rotação. A expansão é o único tempo que produz energia. Então, dos 4 tempos, né, a gente só tem um dos 4 tempos que é o que está produzindo energia, que é nesse terceiro tempo, né? Nos outros 3 tempos, né, ela consome parte da energia, né? Então, essa é a importância do volante. O volante está ali para restituir, nesses outros 3 tempos, essa energia que vai ser consumida. Tá? Então, essa é a intenção de se ter um volante. E aí, então, depois que o nosso êmbolo vai voltando até a posição do ponto inferior, né? Aí as válvulas de escape se abrem, né? E se faz a emissão dos gases queimados, né? Tá? Então, na descendente, quando a gente chega na parte lá, eles são expulsos. Então, a gente tem ali, ó, os 4 tempos: admissão, compressão, combustão, escape. Tá? Mas a gente também tem os motores diesel de 2 tempos. Tá? Na realidade, esse motor diesel de 2 tempos, né, se junta os dois tempos de cada um daqueles 4 para formar 2. Né? Então, a gente vai sincronizar os movimentos para que se tenha só 2 tempos, né, de funcionamento. No motor de 2 tempos, a admissão e o escape ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Então, a parede de cilindro de motor de 2 tempos contém uma fileira de janelas de admissão de ar. Então, no primeiro tempo, o pistão está no movimento descendente, igual ao outro, né, e descobre as janelas de admissão, dando entrada do ar que está sendo empurrado por um soprador. Então, aqui a gente tem que ter o auxílio de um soprador, né, e o ar que entra, ele vai expulsar os gases queimados. Né? O ar que entra, ele tá frio, assim, tá mais frio, né, do que os gases da queima. Então, esses aí, por diferença de densidade, o ar mais frio ele vai empurrar esse ar mais quente para ser expulso da câmara de combustão. Tá? Então, ele sai pela passagem que está nas válvulas de escape. Tá? Então, esse é o primeiro tempo. Né? O fluxo de ar na direção das válvulas de escape causa um efeito de limpeza, deixando o cilindro cheio de ar limpo. Por isso, muitas vezes, o processo é chamado de lavagem. Tá? Depois, no segundo tempo, o pistão está no movimento ascendente, aí já está na parte ascendente, começando a compressão, tá? E cobre as janelas de admissão, fechando-as, né? E ao mesmo tempo em que as válvulas de escape também se fecham. Então, elas são fechadas exatamente no momento da ascendência. O ar limpo admitido é submetido à compressão, né? E, novamente, é injetado diesel e começa o processo de combustão. Então, um pouco antes do pistão alcançar essa posição mais alta, uma certa quantidade de óleo é atomizada na câmara de combustível pela unidade injetora de combustível. E esse intenso calor que é causado pela compressão, né, inflama imediatamente o combustível atomizado no cilindro. Essa pressão resultante força o pistão para baixo, tá, no curso de expansão. As válvulas de escape vão se abrir, tá, quando o pistão estiver na metade do curso descendente, permitindo que os gases queimados saiam pelo coletor de escapamento. Quando o pistão no seu curso descendente descobre as janelas de admissão, o cilindro é novamente lavado pelo ar limpo. O ciclo completo de combustão é concluído em cada cilindro durante uma volta do virabrequim, ou, em outras palavras, né, em 2 tempos, tá? E não em 4 voltas para... Não, de 4 tempos, eu preciso de 4 voltas para fechar um ciclo, né? E aqui eu preciso só de uma volta para fechar, né, o ponto superior, ponto inferior, e já tenho o ciclo todo completo. Tá? Os motores de tratores, né, geralmente tem 4 ou 6 cilindros,
Para um funcionamento uniforme e equilibrado do motor, os movimentos dos pistões são alternados. Tá? Isso também serve para caminhão, para outros veículos a diesel, tá? Não é só para tratores. Vai depender, claro, um pouquinho da potência, né? O motor de 4 cilindros, o Vira-Bequim tem uma forma tal que os pistões 1 e 4 movem-se no sentido e os pistões 2 e 3 movem-se no sentido contrário. Considerando-se o motor de 4 tempos, as diversas fases do ciclo, em cada ciclo são mostradas na figura 14. Né? Mas aqui eu consegui uma animação que fica melhor para a gente enxergar. Tá? O que vocês estão vendo aqui não dá muito para ver aqui. Né? Primeira rotação e segunda rotação, admissão, escape, trabalho, compressão. Então, aqui, isso que vocês estão vendo estaticamente, a gente consegue ver nesse gifzinho aqui. Ó, tá? Então, ali, ó, aquilo que eu disse, ó, o 1 e o 4 estão no mesmo sentido, enquanto o 2 e 3 também ali. Ó, tá? Ó. É exatamente o que ele está falando. Ó. 1 e 4 movem-se no sentido e 2 e 3 movem no sentido contrário. Tá? É isso que ele está nos falando. Tá? Só que vai vendo que isso se soma, o somatório dos tempos ali, né? Vê que cada um, em cada parte de tempo, né? Cada um está fazendo uma coisa diferente um do outro. Né? Então, houve, ó, queima no primeiro, enquanto está queimando no primeiro, está fazendo admissão de ar no segundo, né, que já está expulsando ar no terceiro, que já está queimando no... Então, assim, cada cilindro tem um tempo, a cada um quarto de volta, cada um está executando um dos 4 tempos do motor. Tá? Os tipos de injeção, então, a gente falou que a gente podia ter a injeção direta e a injeção indireta, né? O primeiro deles é aquele que tem a injeção direta, que o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Tá? Então, o, o, o óleo diesel passa pelo atomizador ali, então ele já vai direto dentro da câmara de combustão, né? Não tendo nenhum percurso intermediário. A injeção indireta, né, durante o curso de compressão, o ar penetra em movimentos rotativos na câmara de turbulência, né, onde se dá a queima na maior parte do combustível. Então, você vê que tem uma câmara aqui, onde vai haver início da queima. A maior parte do combustível está injetado no final do curso de compressão, a pressão dos gases de combustão aumenta aos poucos. Tá? Para aumentar a eficiência, né, da queima, né? Então, aqui, como a pressão ela aumenta gradativamente, né, aumenta um pouco a eficiência. Em quase todos os motores, não importa se a gente tem um motor se é ciclo Otto ou ciclo diesel, né, a gente tem que saber qual é a cilindrada, ou seja, qual o volume de combustível vai ser consumido em cada um dos nossos cilindros. Tá? Então, o volume deslocado pelo pistão no ponto morto superior e até o volume então calculado entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Tá? Ou seja, o máximo que o pistão sobe até o mínimo que ele desce. Tá? Multiplicado pelo número de cilindros do motor. Tá? Então, aqui a gente tem o volume das cilindradas, que é 10 centímetros cúbicos ou polegadas cúbicas. Tá? O diâmetro do pistão é dado em centímetros em polegadas, aquele D maiúsculo ali. Tá? O curso do pistão, ponto morto inferior, ponto morto superior. Tá? E o número de cilindros. Tá? O 4 faz parte da equação do volume. Tá? Porque o que a gente tem? πd2 sobre 4. O que é πd2 sobre 4? É a área, πd2 sobre 4 é a área do cilindro. Tá? O H é a altura do cilindro. Né? Então, na verdade, esse é o volume de um cilindro.
vezes M, que é o número de cilindros. Então, se eu tiver 4 cilindros, né, aí vai acabar cortando 4 com 4. Tá? Então, aí a gente vai ter as cilindradas. A relação de compressão é relativo à câmara de combustão. Né? Então, a câmara de combustão é um espaço livre depois da cabeça do pistão, quando ela atinge o ponto morto superior. Então, quando o pistão chegar lá no final do curso, né, o espaço que fica livre entre a cabeça do pistão e a câmara, né, é que a gente vai chamar, então, de câmara de combustão. A compressão do ar contido no cilindro é feita pelo pistão durante seu curso do ponto morto inferior até o ponto morto superior, no tempo de compressão. O volume inicial ocupado pelo ar é somente o da câmara de combustão, tá? E a relação da taxa de compressão é a relação entre o volume inicial e o volume final. A relação de compressão da gasolina é de 6:1, tá? Então, a gente, até 8:1. Então, tu vais diminuir de 8:1, ou seja, de 8 unidades de volume para 1 unidade de volume. Tá? Então, se a tua capacidade do teu cilindro lá for de 200 centímetros cúbicos, né, tu vais diminuir de 200 centímetros cúbicos, tu vai dividir isso em 8, vai ser o teu volume no final, tá? Quando tiver na compressão final. Então, 200 divididos por 8 dá 50 centímetros cúbicos. Tá? Então, na gasolina, tu diminui de 200 para 50. Tá? Para o álcool, é de 12:1 a 14:1, e do óleo diesel, de 16:1 a 18:1. Tá? Então, ali a gente tem ali, só para ver aqui, então, que é o ponto morto superior e inferior. Ponto morto inferior, quando ele está todo lá embaixo, ponto morto superior, quando estiver todo lá em cima. E H vai ser o curso dele. Esse é o curso, a diferença entre um e outro. A relação de compressão, então, é o volume da cilindrada individual do pistão, tá? Mais o volume da câmara de combustão, e a gente vai dividir isso pelo volume da câmara de combustão. Para que a queima do combustível ocorra dentro dos padrões técnicos do ciclo e a expansão dos gases produza a pressão e o trabalho desejado, tá? É necessário que a massa de combustível injetada no motor seja misturada a uma quantidade de ar. Tá? Até para poder haver uma boa atomização, a gente não conseguiria atomizar esse óleo, né, se não fizesse uma mistura também de ar na hora da atomização. Então, não é só o ar que entra na câmara aquecido, mas a gente também tem um pouco de ar, a gente tem um pouco de ar, não, a gente tem ar junto com o combustível que foi atomizado. Então, forma-se assim uma mistura de combustível-ar, cuja a dosagem é feita pela injeção eletrônica ou pelo carburador. Tá? Aqui as coordenadas que são utilizadas para o cálculo. Tá? A parte de relação de compressão, dessa parte de dosagem, a gente já viu na aula de ontem, né? De acordo com aliás, a mistura de ar combustível, a gente viu na aula ontem de combustíveis, né? Então, na aula de combustível, a gente falou bastante sobre isso, sobre então, quais eram as misturas de ar de combustível necessárias para cada tipo de combustível. Tá, aqui eu só vou mais uma vez para vocês terem uma ideia do curso. Então, voltando só para a gente relembrar as aulas de ontem, né? A gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos, né? Basicamente, a gasolina é o C8H18, a gente já viu isso ontem, né? E a estequiometria da combustão, eu não vou me estender nisso daqui, só vou relembrar, ontem a gente viu bastante coisa sobre isso, tá? Então, a gasolina precisa de 12,5 quantidades de oxigênio, para cada quantidade de gasolina precisa de 12,5 quantidades de oxigênio, tá? E 47 unidades de nitrogênio, né? Não esquecendo que esse 12,5 e 47, tirado da proporção 21,79,
né? 21 de oxigênio, 79 de nitrogênio, tá? E rezar para que todo o nitrogênio que entrou saia na hora da expulsão dos gases, que nenhuma parte dele tenha entrado em reação com o oxigênio. Tá? Mas sempre essa saída não é igual. Seguindo o mesmo princípio, a combustão completa do etanol, também a gente viu isso ontem, também não vamos nos prolongar, tá? Que para cada quantidade de etanol eu preciso 3 unidades de oxigênio e 11,3 de nitrogênio, tá? Novamente, a razão de 11,3 vem da relação 21,79, tá? A estequiometria, mais ou menos, eu mostrei para vocês ontem, como é que é feita, né? Em função da gente fazer a contagem do número de carbonos, número de hidrogênio e oxigênio, de um lado da equação química, né? Com a quantidade de carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio do outro lado da equação química. Tá? Bom, e a gente também tem que definir o que a gente precisa, né, do nosso motor. O que o motor tem que nos fornecer? O nosso motor tem que nos fornecer torque e potência. São duas coisas que vão ser exigidas, né, para que o motor seja eficiente. Né? Claro, tem que ter menor custo, né, tem que ter menor consumo, mas eu tenho que ter torque suficiente e eu tenho que ter potência suficiente. Mas então, aqui a gente tem que separar os conceitos, torque e potência, né? Não são a mesma coisa. Tá? Quer dizer, levam ao mesmo lugar, mas são dois conceitos diferentes, dois conceitos físicos diferentes. Bom, o que vem a ser torque? Tá? O torque, né, é definido como produto da força atuante, né, que é devido à ação da pressão sobre a área da cabeça do pistão. Tá? Então, isso vem lá da definição da hidrodinâmica, da hidrostática. Né? Pressão é força sobre a área. Tá? Então, essa força atuante, né, veio, né, por causa que se exerceu uma pressão sobre uma área. E é o produto, então, dessa força, que foi transmitida à biela, pela distância perpendicular ao eixo, né, de rotação, que é o eixo do virabrequim. Então, a gente tem a nossa equação ali. Torque é força vezes distância. Tá? E essa distância é uma distância perpendicular ao eixo. Tá? O torque expresso na física, né, na verdade, não se usa que ele bota ali, termo técnico, sistema técnico, quilograma, força, metro. Na verdade, é Newton metro, né? O quilograma, força é um termo já bem antiquado, né? Quilograma, força, mas tudo bem. Tá? Ainda se usa muito esse termo. Os manuais de motores ainda trazem às vezes diferente, ainda trazem metro, quilograma, força. Tá? Se pegar o manual de muito motor de carro, de caminhonete, de caminhão, você vai ver lá que qual é o torque. Aí vem o torque lá em metro quilograma força. Tá? É discutível isso. Né? O sistema técnico, o sistema de medidas não é o sistema que ele está ali. É o sistema internacional, Newton metro. Tá? O quilograma força metro ele é chamado de sistema técnico ou um sistema usual. Tá? O quilopão de metro é na Europa, né? Países que seguem as normas DIN. Nos países de língua inglesa é o libra-força-pé, ou pé-libra-força, que é dado por essa sociedade, a SAI, a Sociedade de Construtores de Automóveis, tá? Traduzindo o que seria a SAI, né? Seria Sociedade de Construtores de Automóveis americana, isso. Tá?
A força atuante é expressa, tá, no vulgar quilograma-força, ou libra-força, tá? E no sistema internacional a gente chama de Newton. E a distância, a gente vai dar a distância em metro ou em pé. Tá? Bom, o torque num trator, né, como um motor mais potente, desde que tenha o peso adequado, pode executar mais trabalho que o menos potente no mesmo tempo. Não ficou muito bom essa construção. Vamos construir isso melhor. O que quer dizer essa frase? Tá? O torque depende muito do tamanho, né, dessa distância entre a força aplicada, né, e a distância que tu tens do eixo. Né? Então, um braço maior, um braço menor, né, vai te dar mais torque ou menos torque. Tá? E tendo mais torque, né, eu posso ter mais trabalho, eu posso retirar mais trabalho. Tendo menos torque, eu vou retirar menos trabalho. Tá? E esse torque não necessariamente tem a ver com a potência que está. Ficou meio estranho isso que eles botaram aqui. Porque o torque está intimamente ligado com a distância entre a força e o eixo. Então, vai ser o tamanho do braço, né, potente que a gente tem ali. Ao contrário do torque, a potência depende da rotação do motor. Ou seja, nas rotações mais altas, alcança-se maior potência até um ponto que, mesmo aumentando-se a rotação, a potência passa a diminuir. Porque a potência está mais ligada à velocidade. Tá? Potência, na realidade, é uma força vezes a velocidade, pela velocidade média, né, do deslocamento do corpo. Então, quanto mais velocidade, né, mais potência tem, mais potência, mais velocidade tu vai ter. Tá? Então, aqui diz assim, o torque depende exclusivamente do tamanho da quantidade de pistões. Tá? Então, essa distância que eu estou falando aqui, ó, tá te dando ali, ó, do tamanho do braço entre a biela, tá, e o eixo ali. Esse Dzinho que está aqui embaixo, que é desenhado aqui embaixo, entre o final da biela e a distância com o eixo ali. Então, conforme tu aumentar mais essa distância, tu vai ter mais torque. Se tu diminuir, vai ter menos torque. Tá? Se tu conservar essa distância, tu vai ter que, então, ter mais força ou menos força. Tá? Para ter mais força, então, tu vai ter mais pistões. Tá? Vai ter mais relação de compressão. Né? Então, se eu não quero modificar nada, né? Eu quero aumentar por que se a gente comparar o motor a gasolina com o motor de gasolina, o motor a álcool, né? Qual que vai me dar mais potência, né? Vai me dar mais potência o motor a álcool, por quê? Porque eu tenho uma taxa de compressão maior. É o mesmo motor, é o mesmo cilindro, é a mesma biela, a mesma manivela, o mesmo eixo, ou seja, fisicamente eles são iguais. O motor a álcool vai me dar 30% a mais de potência, exatamente porque ele vai me dar ele tem uma taxa de compressão 30% maior do que a da gasolina. Tendo essa taxa de compressão maior, eu tenho mais potência. Tá? Variando um pouco, então, a rotação do motor, devido à perda da eficiência das rotações mais altas ou muito baixas. Então, mais ou menos, trocando em miúdos, o que ele quis dizer é isso. Né? Eu posso, então, mexer no combustível, tendo mais taxa de compressão no combustível, porque eu vou ter a mesma distância. O que eu estou mudando, então, é a força com que esse êmbolo está empurrando a manivela. Tá? E a potência, então, na realidade, é o trabalho ou o torque, né, que eu tenho divididos pelo tempo. A potência de um motor é definida como trabalho realizado numa unidade de tempo, né? Então, força, intensidade de força atuante, a distância perpendicular entre o eixo e a rotação em pés, né, e o tempo em horas, minutos ou segundos. A gente usa segundos, né? Para a gente ter a nossa potência em watts, né, eu vou ter que ter aquele trabalho ali em joule e o tempo em segundos. Tá?
Geralmente a gente parte do cálculo em watts, né, para depois a gente especificar o que eu quero em HP ou em CV. Então, CV é usado aqui no Brasil, em Portugal, país de língua portuguesa, né? Se usa essa expressão cavalo-vapor, que representa 736 watts. Tá? O HP, o horsepower, né, é estudado não só nos Estados Unidos, mas é usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas a Inglaterra já está usando bastante sistema internacional ultimamente, tá? Tem aderido bastante por causa da comunidade europeia. A comunidade europeia usa todo o sistema internacional de medidas, que é o WACS, né? Aqui a gente a gente aqui é uma coisa bem maluca aqui no Brasil, tá? Porque a gente usa ora sistema cavalo-vapor, ora em HP, ora em watts, né? Vai o que dá. Aqui o pessoal não tem muita, mas oficialmente é o watts aqui no Brasil, tá? A nossa ABNT é consignatária do Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas não é só nos Estados Unidos que usa HP. Então, tem na Inglaterra, no Japão, na Austrália, no Canadá. Então, esses países de língua inglesa, África do Sul, basicamente países que foram de colonização inglesa, tá? Usam o HP, o livre à força, né? O pé quadrado, suas medidas do sistema inglês. Aqui só para então traz uma definiçãozinha rápida do que é um, do que é o outro, tá? O CV, né? E o PS é o alemão, né? É o Perfil-Turk, é da norma DIN, tá? O CV, então, por isso que dá uma diferença. O CV é uma tradução da norma DIN, tá? Que é a força necessária para elevar uma massa de 75 quilos à altura de 1 metro, enquanto que o HP é a força necessária para levar uma massa de 76 quilos a 1 metro de altura. Por isso que depois dá a diferença, um é 776 e outro 746, tá? Por causa desse tem 1 quilo na definição de um e de outro, tá? Já o Axis já é uma medida extremamente científica, né? A potência desenvolvida que se continua para trabalhar o trabalho de 1 joule por segundo, tá? E aí é definido o joule é definido como Newton metro, tá? Então, o watts seria a melhor opção da gente expressar potência. Então, tá aqui os índices que eu falei para vocês, tá? Aqui tem 735,5 ou 736 para arredondar, ficar melhor, mais fácil de fazer cálculo, né? Então, um CV 736, um HP 746 watts, tá? Então, fica mais fácil usar 736, 746, é mais fácil de lembrar também do que ficar arredondando ali. Tá? Então, aqui, como é que só para falar um pouquinho também dessas normas, só traz uma curiosidade sobre as normas, né? Da norma DIN, que é da Alemanha, né? E dos países da volta da Alemanha ali, que são consignatários das normas DINs. Tá? A norma CUMA, que é da Itália, que é uma norma DIN italianada, né? E a norma a SAI, que é americana, como eu falei para vocês, Sociedade de Engenheiros Automotivos ou de Construtores Automotivos, né? Também tem ali as suas peculiaridades, isso é só para saber de onde que são cada um. Tá? E além dos motores, o que a gente tem hoje em dia, né, para melhorar o desempenho dos motores, a gente tem os motores superalimentados, né, onde a potência desenvolvida por esse motor a combustão interna pode ser aumentada pela elevação da pressão de admissão. Tá?
Então, como é que a gente vai aumentar essa pressão da admissão? Né? Com a superalimentação. Esse processo consiste em forçar o ar para o interior do cilindro, de modo que o peso da carga aumente. Né? Então, a gente tem dois tipos, né? Os sopradores e as turbinas. Então, a gente tem os motores com sopradores e os com os turbocompressores. Tá? Então, o motor com soprador, né, é um dispositivo que tem a finalidade de manter o fluxo do ar contínuo, forçado para o interior do cilindro e acionado pelo próprio motor. Então, tem um dispositivo ali, né, que vai soprar o ar para dentro do cilindro, né, e tem motores que são turbinados. Né? É um dispositivo composto por dois rotores ligados entre si por um eixo e acionado pela energia cinética dos gases queimados. Então, nesse aí, ele aproveita os gases queimados para acionar o eixo da turbina, né? E essa turbina, então, ela aumenta a pressão do ar que vai ser injetado dentro do cilindro para queima. Tá? Então, esse ar já entra com uma certa pressão, então, quando ele for para a câmara de combustão, né, o que acontece é que já tem uma temperatura maior, então dá mais eficiência na explosão. E era isso. Dúvidas? Não tenho dúvidas nenhuma. Vamos fechar aqui. E vamos ficando por aqui. Ó. Hoje nem estourei o tempo, que nem as duas últimas aulas eu estourei o tempo da aula, então hoje eu vou terminar um pouquinho antes. Né? As últimas duas deixei vocês até depois das 9, hoje vamos terminar mais cedo, então um pouquinho. Mais cedo até por ali, né? Já falta 10 minutos, nem 10 minutos para terminar a aula. Tá? Então, amanhã a gente continua a nossa saga. Amanhã vamos para os ciclos, né? Aí já vão ciclos termodinâmicos. Né? A gente vai ver o ciclo de refrigeração e depois ciclo de motor a vapor e encerramos o nosso módulo. Certo, gente? Então, obrigado pela atenção de todos vocês e até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Feito. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Bom descanso para todos.